Olá, seja muito bem-vindo a mais essa meditação. A gente vai conversar hoje sobre a rebelião de Corá, Datã e Abião. Texto base, Números 16, 41, 50. Vou ler aqui. No dia seguinte, toda a comunidade de Israel começou a queixar-se contra Moisés e Arão, dizendo: Vocês mataram o povo do Senhor. Quando, porém, a comunidade se ajuntou contra Moisés e contra Arão, e eles se voltaram para a tenda do encontro, repentinamente a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Então Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro, e o Senhor disse a Moisés: Saia do meio dessa comunidade, para que eu acabe com eles imediatamente. Mas eles se prostraram o rosto em terra. E Moisés disse a Arão: Pegue o seu incensário e ponha incenso nele, com fogo tirado do altar, e vá depressa até a comunidade para fazer propiciação por eles, porque saiu grande ira da parte do Senhor, e a praga começou. Arão fez o que Moisés ordenou e correu para o meio da assembleia. A praga já havia começado entre o povo, mas Arão ofereceu incenso e fez propiciação por eles. Arão se pôs entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Foram 14.700 os que morreram daquela praga, além dos que haviam morrido por causa de Corá. Então Arão voltou a Moisés à entrada da tenda do encontro, pois a praga já havia cessado. Então aqui a gente vê um contexto em que há uma rebelião liderada por Corá, um levita, e essa rebelião gerou mortes, né? Gerou uma consequência muito ruim para muitas pessoas ali da nação de Israel, né? A gente vai conversar aqui como se desdobrou e quais foram os pontos que a gente pode absorver e aprender dessa rebelião aqui, tá? Então, quem era Corá? Corá era primo de Moisés e de Arão. Ele era da tribo de Levi, era um levita também. E só relembrando, Levi era a tribo escolhida por Deus como a tribo ministradora do povo de Israel, tendo ali aquelas funções sagradas, né? Conduzir as funções sagradas ali, servindo a nação de Israel perante o Senhor. E por algum motivo ou razão, Corá começou a causar problemas. Possivelmente, Corá desenvolveu um certo ciúme de Arão, né? Pode ser que ele estivesse ali com ciúme de Arão, quando ele via as vestes bonitas de Arão, quando via Arão indo ministrar perante o Senhor no tabernáculo, como sacerdote, e ele deve ter ficado assim bastante cobiçoso, invejoso da posição de Arão. E ele possivelmente declarava, né, como eu gostaria de vestir essa roupa de sumo sacerdote e entrar na presença de Deus e realizar esse trabalho. Corá, ele queria as honras do sacerdócio, né? Ele queria aquela admiração, né, que era dada a Arão como sumo sacerdote. Provavelmente ele ia falando mal ali de Arão no meio da comunidade. Ele abraçava as pessoas, né? Olha, o sumo sacerdote te desprezou aquela vez, né? Certo? Poxa, se eu fosse sumo sacerdote, eu teria feito as coisas diferente, né? Eu teria dado mais atenção para o teu caso. É uma pena, né, que eu não seja esse sacerdote. E Moisés tenha colocado o irmão dele, Arão, só por causa são irmãos, né? Ele coloca Arão para ter essa função de sumo sacerdote. Se eu tivesse nessa posição, eu teria feito algo muito melhor. Então, provavelmente Corá estava ali infamando, né, os israelitas nesse sentido, desse desejo dele de assumir a função de sumo sacerdote no lugar de Arão. Então ele começa a roubar o coração das pessoas para esse modo de rebelião contra Deus e contra os servos de Deus, Moisés e Arão. Não satisfeito, Corá também se junta com Datã e Abirão, né, que eram ali da tribo de Ruben, e também já tinham uma certa problemática com a liderança de Moisés, né? E esses dois homens também representavam uma certa liderança ali na comunidade
de Ruben. E todo mundo vem ali conversar com Moisés e Arão, né? Então eles trazem, olha, nós vamos conversar, né? Vocês assumiram muitas responsabilidades sobre si, Moisés e Arão, né? Moisés, você está agindo com nepotismo, colocou Arão como sumo sacerdote, só porque ele é seu irmão, a gente sabe disso, né? Então aqui está Corá e os demais levitas, então eles têm o mesmo direito de Arão de oferecer incenso perante o Senhor. Eles podem, assim como Arão também pode. Não é justo você mostrar favoritismo com seu irmão Arão. Assim se desenrola a discussão. Então eles estão discutindo, querendo ali colocar para Corá, né, essa função de sumo sacerdote definida por Deus, né, informada por Moisés, que seria a função de Arão. Então Moisés ele traz a proposta de como solucionar essa questão, então, né? Então Moisés diz: vocês acham que eu fiz isso por mim mesmo? Né? Vamos deixar o Senhor decidir, então, o certo. Vocês querem oferecer incenso perante o Senhor? Ok. Amanhã tragam seus incensos aqui diante do tabernáculo e veremos se o Senhor aceitará o incenso de vocês. Então, na manhã seguinte, né, teve todo aquele burburinho no acampamento, né? Uau, vai ter um confronto. Moisés e Arão estão confrontando Corá e os seguidores deles. Vai ser uma coisa interessante. Vamos todo mundo lá ver, né? Então toda a congregação se juntou e muita gente já estava super inflamada com a rebelião de Corá. Então 250 homens com seus incensos para queimar diante de Deus ali, e Moisés ele repassa a informação, né, que Deus passou para ele de que as pessoas se afastassem da tenda de Abirão e Datã, porque Abirão e Datã eles não quiseram participar ali como Moisés sugeriu, bem diante da tenda do encontro. Eles não, a gente não vai não, né? Então Deus falou, então deixa eles lá mesmo que eu vou agir, né, com eles lá mesmo. Só que pediu para afastar o pessoal da tenda ali desses dois homens, né, porque Deus ia agir. Né? E Moisés disse. Então na sequência aqui a gente lendo os versículos 28 a 35. E disse Moisés: assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas e que isso não partiu de mim. Se estes homens tiverem morte natural e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. Mas, se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo, e a terra abrir a sua boca e os engolir, junto com tudo o que é deles, e eles descerem vivos ao Sheol, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se, e a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura com tudo o que possuíam, a terra fechou-se sobre eles e pereceram dentre a assembleia. Diante dos seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram, gritando: a terra vai nos engolir também. Então veio fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. E o que aconteceu então? Novamente, logo depois a terra se abrir e levar Corá e os seus seguidores, né, para o fundo da terra ali. O que aconteceu? No dia seguinte, o povo que ficou voltou a reclamar, estavam acusando Moisés e Arão de assassinato, de terem assassinado o povo. Então, o que a Bíblia fala aqui nos versos 41 ao 50. No dia seguinte, toda a comunidade de Israel começou a queixar-se contra Moisés e Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Quando, porém, a comunidade se ajuntou contra Moisés e contra Arão, e eles se voltaram para a tenda do encontro, repentinamente a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Então Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro, e o Senhor disse a Moisés: saia do meio dessa comunidade, para que eu acabe com eles imediatamente. Mas eles se prostraram, rosto em terra, e Moisés disse a Arão:
pegue o seu incensário e põe incenso nele, com fogo tirado do altar, e vá depressa até a comunidade para fazer propiciação por eles, porque saiu grande ira da parte do Senhor, e a praga começou. Arão fez o que Moisés ordenou e correu para o meio da assembleia. A praga já havia começado entre o povo, mas Arão ofereceu o incenso e fez propiciação por eles. Arão se pôs entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Foram 14.700 os que morreram daquela praga, além dos que haviam morrido por causa de Corá. Então Arão voltou a Moisés à entrada da tenda do encontro, pois a praga já havia cessado. Então, meu amado, 14.000 morreram, e os demais que já estavam com Corá, que a terra já tinha se aberto antes. Né? Esses 14.000 que morreram na sequência, eles não eram mais merecedores da morte do que os demais. Né? Os que permaneceram vivos deveriam morrer tanto quanto os que morreram. Tá? Toda a congregação seria julgada ali. O que separou os vivos dos mortos foi a ação de Arão, a pedido de Moisés, de se colocar entre os vivos e entre os mortos para oferecer incenso e fazer expiação por esse pecado, para Deus não exterminar toda a população. Né? Se colocou ali como uma barreira entre os dois grupos, vivos e os mortos, né? E a praga acabou cessando. E qual é a condição humana, mundana de hoje? O mundo ele está em rebelião contra as verdades e leis de Deus. Existem homens determinados a destruir os conceitos de Deus das mentes das pessoas, de forma a destruir os homens e afastá-los de Deus. Então, o incenso, ele representa um tipo de oração, está associado à oração dos santos em Apocalipse. A Bíblia nos diz: ao recebê-los, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Apocalipse 5, versículo 8. Então, uma figura da oração do povo de Deus subindo ao céu em direção a Deus. Arão ali, entre os vivos e os mortos, intercedendo e fazendo a expiação, é uma figura do poder da oração hoje, no limiar entre os mortos e os vivos. Muitas pessoas estão sustentadas, estão vivas hoje, simplesmente porque tem alguém orando por elas. Muitos filhos e filhas estão vivos porque os pais estão orando por essas crianças, por essas pessoas, né? Então, Deus, ele quer exercer a sua misericórdia, não podemos esquecer disso, né? Ele busca alguma forma de exercer a sua misericórdia. No profeta Ezequiel, a Bíblia nos fala sobre isso, Ezequiel 22, 30 e 31. Quando Deus ia destruir a nação, Deus diz: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor da terra para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum só. Por isso derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com o meu grande furor, sofrerão as consequências de tudo que eles fizeram, palavra do soberano Senhor. Então, Deus é um Deus de justiça, e a justiça ela demanda a punição do culpado, né? Ele deve punir o culpado, caso contrário ele não seria justo, mas ele também é misericordioso e amável, né, o nosso Deus. Por isso ele é tardio em se irar a julgar, pois ele não quer que ninguém pereça, mas ele quer que a pessoa se arrependa. Então ele procura uma forma de exercer a sua misericórdia buscando alguém ali na brecha orando por tal pessoa, né? Então qual a importância da sua oração? A oração se sustenta entre a vida e a morte das pessoas, né? É importante nos levantarmos entre os vivos e os mortos, é importante orarmos pela nossa nação que está sendo destruída, né? Ou pelas pessoas que estão próximas a nós, né? Em 2 Crônica 7,14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então,
Nós somos o sal da terra, né? Somos como um preservante, assim como o sal antigamente era usado para preservar o alimento, né? Em Mateus 5,13, vocês são o sal da terra, mas assim, se o sal perder o sabor, como que vai restaurá-lo, né? Não vai servir para nada, exceto para ser jogado fora ou pisado pelos homens, né? Então, se nós não fizermos o nosso trabalho, nós seremos esmagados pelos homens, assim como Sansão, que era o sal da nação de Israel, mas quando ele quebrou ali os seus valores, ele foi esmagado pelos filisteus, quando ele abriu os seus segredos, que não deveriam, né, ser abertos, né? Então, a nossa nação, ela vive uma destruição, né? Suicídios de jovens e adolescentes, aumento da promiscuidade, aumento da violência. Então, o mal tem prevalecido em nossa nação, e nós precisamos nos erguer entre os vivos e os mortos, de forma que o povo de Deus seja preservado. Amém? Eu vou orar aqui e a gente vai fechar. Querido Deus e Pai, obrigado por esta mensagem, Deus, que possa tocar no coração de quem está ouvindo, Senhor, e nos ajuda a estarmos na brecha pela vida das pessoas. Deus, nos ajuda a não sermos influenciados por pessoas maldosas, Senhor, e nos ajuda a orarmos por aqueles que precisam de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, só fechando aqui, nós queremos ver a nossa cidade, nosso estado, nossa nação se voltar para Deus, né? Vidas transformadas, né? E Deus reinando, né? Se o meu povo clamar pelo meu nome, eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua nação. Amém? Deus abençoe, fique com Deus e obrigado por estar aqui.